Boa tarde a todos. Vamos para mais uma conversa online do Sindicom-te Rio. Hoje, nossa conversa será com o auditor fiscal aposentado da Receita Federal, senhor Leônidas Quaresma, que vai abordar o tema Imposto de Renda de Pessoas Físicas de 2026. Antes de passar a palavra para o senhor Leônidas, a presidente do Sindicom-te Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos que estão conosco. Boa tarde, Leônidas. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, nesse exercício, a primeira, trazendo para nós os esclarecimentos iniciais. E certamente no decorrer do ano, em outras oportunidades, estaremos com você junto também. Para não demorar muito e perdermos a oportunidade de seus esclarecimentos, a palavra está com você. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que esse nosso bate-papo aqui seja proveitoso, que eu consiga tirar as dúvidas de vocês e vamos lá. Então, para, digamos, dar uma esquentada, bom, quem vocês me conhecem sabem que eu não sou digamos, de apresentações. Eu gosto mais desse papo. Vocês me trazem as dúvidas, eu tento tirá-las, porque eu acho que interessa, é o que mais interessa a vocês, principalmente vocês que são profissionais. Se eu falasse aqui, digamos, fizesse alguma exposição, correria o risco de eu dizer o que vocês já sabem e aquilo que vocês querem ouvir ou não ser capaz de falar. Então, nosso bate-papo vai ser na base do perguntas e respostas. Mas só para começar, eu gostaria de falar algumas coisinhas, lembrar, quer dizer, trazer aqui até para discussão, para motivação, as novidades do Imposto de Renda de 2026. Bom, a primeira grande novidade, ou a primeira novidade, seria a atualização dos critérios de obrigatoriedade. A Receita mudou alguns critérios de obrigatoriedade, tem a antecipação dos pagamentos das restituições. Esse ano, as restituições começaram a ser pagas já em maio, como aconteceu o ano passado, isso não chega a ser uma novidade, mas a Receita promete pagar até 80% das pessoas que não caírem em malha até o segundo lote, até junho. Tá? Tem a evolução da declaração pré-preenchida e algumas outras coisinhas que eu vou tentar falar aqui para vocês. Eu fiz uma pequena colinha aqui. Deixa eu dar uma adiantada. Então, a obrigatoriedade, que era 30 mil e uns quebrados, agora passou a ser 35.584. Quem recebeu como rendimento de trabalho, aposentadoria, aluguel, etc., etc., mais do que isso, vai estar obrigado. A outra novidade, é mais ou menos parecida, é a questão da atividade rural. Quem ganhou mais do que R$ 177.920 mil com atividade rural vai estar obrigado também. Acho que o resto continua mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de interessante para provocá-los. Assim, eu ia começar falando uma coisa que, pelo visto, está incomodando muita gente. Essa história de dizer que a pré-preenchida tem erro. A pré-preenchida não tem erros. O que acontece? Imagine um empregado, aposentado, recebeu o comprovante de rendimentos dele em janeiro, ok? E nesse comprovante de rendimentos vem lá falando rendimento, fonte, etc., etc. Tudo que tem lá no comprovante de rendimentos. Só que todos sabemos, o ano passado foi o último ano em que foi usada a DIRF como fonte de informação para a declaração. Ao longo do ano passado inteiro, o que foi usado foi a REINF e-Social. Só que muitas empresas, até empresas grandes, tiveram dificuldade em preencher, em usar a REINF. Então, o que aconteceu? Muitas empresas entregaram comprovante de rendimentos em janeiro para os seus empregados, descobriram, depois de ter entregue esse comprovante, que havia erros na REINF e retificaram a REINF. Então, o que aconteceu? O contribuinte pegou o comprovante de rendimentos dele, baixou a pré-preenchida e viu que tinha divergência. E todo mundo está dizendo, e eu acho que, quer dizer, eu não daria essa orientação,
as pessoas estão orientando no sentido de se valer do documento que a fonte pagadora deu. Só que esse documento que a fonte pagadora deu, eu diria que não raro vai estar desatualizado. Por quê? Aquele documento que a fonte pagadora deu para o contribuinte, ele é de janeiro. E a informação que veio para a Receita através de uma nova REINF, uma REINF retificadora, foi de março. Então, eu diria que quase certamente a informação da REINF e, consequentemente, da pré-preenchida está mais atualizada do que aquela que o contribuinte recebeu da sua fonte pagadora. Então, a minha orientação, o que eu faria, o que eu tenho orientado, é usar a informação da pré-preenchida. Na dúvida, entre no ECAC, vá lá em consulta rendimentos informados pelas fontes pagadoras e verifique qual é a informação que a fonte pagadora deu. Lá, nesse campo, no ECAC, você consegue saber a data do processamento daquela REINF. E aí você vai ter lá o comprovante do contribuinte, com data de emissão janeiro. Vai ter a REINF processada em março. Qual das duas vocês acham que deveria ser usada? Eu opto pela REINF, que está muito mais atualizada. Tá? Então, eu gostaria de começar já com essa questão, porque eu já vi que muita gente está tendo essa dificuldade, e eu já vi, digamos, representantes de empresas e grandes empresas dizendo para o contribuinte usar o comprovante que foi dado a ele. O que eu acho que é um erro, porque se ele cair na malha, ele vai apresentar esse comprovante, o fiscal dificilmente, eu tenho certeza que não vai acontecer, vai se valer daquele comprovante que ele está trazendo, ao invés de uma informação que ele tem, fiscal, que está lá no ECAC, da REINF, que é uma informação atualizada. Ok? Bom, se eu lembrar de mais alguma coisa interessante, eu trago, mas eu gostaria já que vocês começassem a me bombardear com as perguntas. E a partir delas que eu tento esclarecer. Enquanto ninguém pergunta, lembrei de mais uma coisa aqui. A questão das bets. Eles chamam de loteria de cota fixa. O que acontece? Como é que funciona a bet? O contribuinte faz um depósito na bet e vai utilizando aquele depósito para apostar. Se esse depósito que ele fez na bet, quer dizer, se o saldo dele na conta da bet for maior, em 31 de dezembro, foi maior do que o limite de isenção, aqueles 28 mil e uns quebrados, ele estará obrigado a informar esse saldo na sua declaração de bens. Ok? Porque aquilo é um direito que ele tem contra a bet e ele é obrigado a informar. Se ele ganhou... o que acontece? Tem pessoas que, digamos, jogam em diversas bets. Então, a recomendação é que ele busque o relatório das bets para ver o quanto ele ganhou, quanto ele perdeu, fazer esse balanço de ganhos e perdas. Se ele ganhou mais do que 28.567, aquele limite de isenção, ele está obrigado a apurar o imposto, quer dizer, 15% do que ele ganhou, o saldo positivo desse ganho dele, 15% ele tem que recolher como imposto, tá? Que é uma tributação exclusiva. Ele vai informar o quanto ele ganhou, vai pagar 15% desse rendimento que ele teve com a bet. Ok? Estou vendo aqui as pessoas já estão me perguntando aqui algumas coisas no chat. Qual a razão de informar a cor da pessoa? Essa informação ela é opcional, não é obrigatória, e eu acredito, não tenho certeza, mas eu acredito que isso tenha sido um pedido daquele ministro do Ministério da Integração. Tem um ministério que cuida dessa... Como é que ele chama? É um ministério racial. Ministério da... Caramba, me fugiu agora o nome. Acho que é Ministério da Igualdade Racial. Eu tenho quase certeza que isso deve ter sido um pedido do Ministério
para fazer uma estatística de como as pessoas se classificam. Se são, digamos, se a maioria que faz declaração é branca, é negra, parda, é indígena. Eu diria que isso é só questão de estatística, mas esse dado não é obrigatório. É só uma, digamos, uma curiosidade. Ok? Então, ninguém pergunta nada? Não, Evelyn, eu- passa as minhas perguntas. no chat. Evelyn, passa as perguntas para o Leônidas. Eu preciso ser provocado. Só isso? Mas assim. Calma aí. Por enquanto, recebemos essa aqui agora no chat. Boa tarde. Qual a orientação para a pessoa que está em malha, porque consta como dependente do plano de saúde com desconto no contra-cheque da esposa? Porém, está fazendo declaração em separado, não está sendo levado em conta a cadeia familiar. Deixa eu entender direitinho. É. Se a pessoa que escreveu no chat, né, poder ligar o áudio e poder esclarecer. Então, pelo que eu entendi, digamos, tem um contribuinte, digamos, o marido é beneficiário do plano de saúde da esposa, que é descontado no seu contra-cheque. Quer dizer, ela tem um plano na empresa e é descontado no seu contra-cheque daquele plano de saúde. Ele está querendo saber qual a orientação. Bom, a orientação é ela conseguir da empresa uma declaração de que aquela pessoa faz parte do plano de saúde dela. Na realidade, eu não sei, confesso que eu não conheço bem a REINF, não me interessei pela REINF, mas no tempo da DIRF, esse empregado apareceria na DIRF e os beneficiários do plano de saúde apareceriam também na DIRF e certamente essa pessoa não cairia na malha. Como a REINF eu acho que não tem a possibilidade de informar esses beneficiários, talvez isso aparecesse no e-social. Mas a orientação faz a declaração, se beneficia dessa dedução do plano de saúde e, se cair na malha, apresenta algum documento da empresa dizendo que ele faz parte do plano de saúde e que é a esposa, o cônjuge, quem arca com o ônus daquele plano de saúde. Isso, com certeza, é suficiente para ele se livrar da malha. O único senão é que ele só vai conseguir mandar essa documentação a partir de 2 de janeiro de 2027. Tá? E a Receita só recebe documentos de malha no ano seguinte. As 3 dúvidas, presidente, tá bom, Leônidas? Sobre espólio. No inventário que terminou em 2025, o marido faleceu em novembro de 2024. Constam 4 imóveis. São 3 herdeiros, mãe e 2 filhos. Em 2025, foram feitos os RGI de 3 imóveis. O Foram RGI do feitos o último quê? Ah, o imóvel... RGI, tá. Tá, isso. Ah, ok. Aí o RGI do último imóvel foi feito em 2026. Aí a pergunta, como incluir na declaração de bens esses 4 imóveis? Então, o fato do imóvel estar registrado no RGI não tem nada a ver com a declaração. O que acontece? A pessoa faleceu, então a data da aquisição desses imóveis pelos herdeiros é a data da morte de quem deixou esses bens. Esta é uma data. A outra data é quando a pessoa vai receber isso na sua declaração, é a data do final de espólio. Se o espólio terminou em 2025, esses bens vão constar na declaração do herdeiro na declaração de 26, ok? Ainda que, se a pessoa, digamos que a pessoa morreu em 23, a data de aquisição é 23, mas esse bem só vai aparecer na declaração de 26, porque o espólio encerrou-se em 2025. E a data do registro no RGI não tem nada a ver. O registro no RGI, digamos, ele formaliza, ele dá, digamos, direito à pessoa de ter aquele bem, tá? Formalmente. Agora, para efeitos de declaração de imposto de renda, esse bem entra na declaração no mesmo ano do encerramento do inventário. Mal comparando, imagine tem muita gente que compra imóvel e, digamos, não tem dinheiro para pagar o RGI. Então faz aquela promessa de compra e venda, vai pagando a prestação, coisa e tal,
termina de pagar, mas naquele momento não tinha dinheiro para fazer o registro no RGI. Venha fazer esse registro anos seguintes, anos depois. Essa pessoa deverá ter colocado já esse bem comprado no momento em que, digamos assim, entregou o sinal. Fechou o negócio, deve aparecer na declaração. O único senão, quer dizer, o único risco que a pessoa tem de não registrar esse imóvel no RGI é que, se quem vendeu for, digamos, uma pessoa não correta, não for uma pessoa correta, quem comprou corre o risco de ter esse imóvel vendido para outra pessoa. Por hipótese, eu vendi o imóvel para a Evelyn, tá? A Evelyn não registrou no RGI. Só que, como eu não sou muito correto, eu vendi esse imóvel também para... De manhã, na hora que eu te falei, eu estava Vendi para a trabalhando. Diva, tá? Se a Diva for lá e registrar esse imóvel no RGI antes da Evelyn, a Evelyn vai ter problema e vai ter que brigar na justiça contra mim, porque ela terá sido, quer dizer, ela passou a ser a dona do imóvel, a Diva que registrou, e a Evelyn não. Ok? Próximo. Tá. A próxima. Seria sobre o espólio mesmo também, Leônidas. Só um instantinho, calma aí. Só para não fugir, né? Aí, tá. No inventário terminado em 2025, falecimento em 11, né, de 24, constam algumas ações do Bradesco. São 3 herdeiros. As ações ainda não foram transferidas para os 3 herdeiros pelo banco. Como ficam as declarações do imposto de renda de cada herdeiro? Da mesma maneira, as ações vão aparecer na declaração dos herdeiros agora em 2026, ainda que não tenha sido feita a transferência junto ao banco, a quem, digamos, tem a guarda dessas ações. Ok? Vão aparecer e, muito possivelmente, essas ações vão ser transferidas pelo mesmo valor que aparecia na declaração do falecido. Ou, se a pessoa quiser valorizar essas ações, o que eu não recomendo, porque a ação varia, se ela valorizar, ela vai pagar o imposto, o ganho de capital sobre essa transferência por valor maior. Próxima pergunta. Fiz empréstimo consignado no INSS e emprestei o dinheiro para minha irmã. Ela vai me pagar o valor que irei pagar ao INSS. Como lançar na minha declaração e na dela? Bom, então, na dele, se ele fez um empréstimo consignado, ele tem uma dívida. Essa pessoa tem uma dívida. Ele vai colocá-la em dívidas de anos reais, o valor do empréstimo, o quanto ele pagou ao longo do ano calendário e o valor da dívida atual, quer dizer, em 31 de dezembro de 2025. Como ele pegou esse empréstimo e emprestou para uma outra pessoa, ele vai colocar na declaração de bens dele esse direito que ele tem contra essa pessoa, tá? Então vai ser uma cadeia de empréstimos. E a pessoa que tomou o empréstimo dele vai colocar na sua declaração uma dívida para uma pessoa física no valor do empréstimo. Ok, vamos para a próxima. Fiz um empréstimo à minha filha no ano passado. Posso amortizar uma parte como doação se for inferior a 50 mil? Sim, dependendo do valor do empréstimo, ele pode fazer doações abaixo do limite do ITCMD e a cada ano ele vai diminuindo aquele direito que ele tem contra a filha. E a filha, de mesma maneira, vai colocando na sua declaração como doação, transferências patrimoniais, heranças e doações, um valor abaixo do limite de isenção do ITCMD e diminuindo a sua dívida no mesmo valor. Para a próxima. Como fazer declaração de saída definitiva do país de uma pessoa que nunca fez declaração de imposto de renda, porque não estava sendo obrigado? Então, ele vai fazer a declaração de saída definitiva apenas com os dados cadastrais e colocar o endereço do exterior para quê? Para que a Receita fique sabendo que ele, digamos, não é mais alcançável pela Receita. Tá? Então, é muito simples. Faz a declaração de saída definitiva, bota simplesmente os dados cadastrais e algum bem que ele tenha deixado no Brasil. Se ele saiu do Brasil e vendeu tudo, quer dizer, não levou nada, não deixou nada aqui, só os dados cadastrais.
Se saiu, mas deixou bens, coloca só os bens, não precisa colocar rendimento nenhum. Ok. Próximo. Cliente tem um CNPJ, MEI, e fez plano de saúde no CNPJ titular responsável pelo CNPJ MEI, e sua esposa como dependente. A Receita, né, Federal efetuou glosa de todos os valores pagos da operadora de saúde Unimed, alegando falta de comprovação, ausência de IDMED. Isso procede? Bom, desculpa. Se você me perguntar se isso acontece, realmente acontece. O que ele precisaria fazer para não ter esse dissabor de ter a glosa? Em tempo de malha, quando fosse intimado, ele deveria apresentar a prova de que o ônus do pagamento do plano de saúde foi dele. Tá? A pessoa tem um MEI, paga o plano de saúde. Qual é a orientação que eu dou para quem tem plano de saúde empresarial? Para quem abriu empresa para ter plano de saúde ou participa de alguma empresa só para ter o plano de saúde? Que ele pague as faturas do plano de saúde com a sua conta de pessoa física, nunca com a conta da pessoa jurídica. Por quê? Se ele paga o plano de saúde com a conta da pessoa jurídica, a Receita vai entender que ele ganhou esse plano de saúde. Ganhou como se fosse um salário indireto. Tá? Então, nunca pague com a conta da pessoa jurídica. Pague com a conta da pessoa física e guarde todos aqueles comprovantes que pagou. Quando cair na malha, ele vai apresentar todos os comprovantes de pagamento, provando que aquele dinheiro saiu da conta dele de pessoa física e, se tiver mais alguém nesse plano de saúde, que ele junte também as faturas técnicas. O que seriam as faturas técnicas? Aquele documento que o plano de saúde dá dizendo quanto cada um custou ao plano de saúde. Digamos, ele, a mulher e a filha. Cada um custou um determinado valor. O plano de saúde ele é capaz, ele dá uma fatura dizendo quanto custou cada um. Então, ele vai juntar a prova de que ele pagou, ele pode ter pago tudo, e quanto coube a ele e às pessoas que são dependentes dele na declaração. Tá? Constar como dependente na declaração é uma coisa, constar como dependente do plano de saúde é outra coisa totalmente diferente. Então, junte os comprovantes de pagamento, as faturas técnicas e faça a apresentação disso na malha. Se ele já foi glosado, ele faz esse mesmo movimento, só que aí como impugnação. Ok? Ok. Próxima pergunta. Pessoa está em malha desde o ano base de 2023. Já protocolou antecipação de malha, porém o processo não andou. Tem alguma coisa que se possa fazer para que esse processo seja analisado? Então, a constatação que eu tenho visto é que a Receita está intimando todo mundo de 2024. Da semana passada para cá, todo dia, 2, 3 pessoas me trazem aqui uma intimação de 2024. E tem uma coisa interessante, quer dizer, uma observação que eu tenho constatado. Há muitos anos atrás, o contribuinte, quando fazia antecipação de malha, a Receita já entendia que deveria trabalhar aqueles documentos. Então, ele fazia antecipação de malha, o fiscal pegava aqueles documentos e trabalhava a declaração com aquela antecipação. De uns anos para cá, a Receita passou a não, digamos, utilizar mais os documentos entregues como antecipação de malha. A antecipação de malha estava servindo para antecipar a intimação. O que eu quero dizer com isso? A Receita só estava trabalhando os documentos entregues sob intimação. De talvez uma semana, 10 dias para cá, eu tenho observado, isso é uma observação prática, que a Receita parece que voltou a considerar como entregues aqueles documentos feitos como antecipação de malha. Por quê? Eu tenho diversos clientes aqui que caíram em malha, digamos, em 2022, 3, 4 e 5, fizeram antecipação de malha de 22, 3, 4 e 5 e 22, 23 e 25
aparece lá aguardando análise dos documentos. Significa que a Receita já admitiu que recebeu aqueles documentos. Mas, curiosamente, 2024 ela não está fazendo isso. Então, os contribuintes estão com documentos, aguardando análise de documento 22, 3 e 5, só que 24 ele foi intimado. Tá? Então, eu observaria se esse contribuinte que fez a antecipação de malha, pelo que eu entendi, em 24, exercício 24, e não foi intimado, se ele, quer dizer, não foi feito nada, dá uma olhadinha para ver se ele realmente não foi intimado. Tá bom? Ok, vamos para a próxima. Com a ampliação do cruzamento automatizado de dados da DIR, em 2025 e 2026, quais são hoje os principais pontos de atenção que o contador deve revisar manualmente, mesmo na declaração pré-preenchida? Bom, a declaração pré-preenchida não é, digamos, não é a salvação da lavoura, tá? Você deve ver principalmente questão de omissão de rendimentos. E aí tem uma coisa interessante que eu não sei como é que vai acontecer, são os aluguéis por temporada, Airbnb e outros mais. Ano passado, a Receita exigiu que o Airbnb informasse todas as pessoas que tiveram rendimentos pagos por Airbnb, tá? Eu não creio que o Airbnb tenha entregue essas informações no formato da Dimob. O que eu quero dizer com isso? Muito possivelmente o Airbnb, certamente, o Airbnb entregou esses dados para a Receita, mas num formato talvez diferente da Dimob. Isso fez ou fará com que a Receita seja obrigada a tratar esses dados. A Dimob, a Receita recebe e já tem um padrão, ela processa isso muito rapidamente. Se o Airbnb entregou isso em outro formato que não o da Dimob, a Receita vai precisar tratar esses dados, fazer lá um XML, alguma coisa assim, para poder recuperar, extrair esses dados dos arquivos recebidos do Airbnb. Este ano, eu ainda, quer dizer, pela minha experiência, eu não vi nenhuma pré-preenchida que tivesse trazido dados do Airbnb. Mas fiquem atentos, porque pode ser que seus clientes caiam na malha por conta de rendimentos recebidos de aluguel do Airbnb. Então, o principal é omissão de rendimento. Em segundo lugar, a questão das despesas médicas. Nem sempre, a gente constata que nem sempre as notas fiscais aparecem na declaração pré-preenchida. Eu não sei exatamente por quê. Eu imagino que pode ser por algum cancelamento da nota fiscal ou por alguma outra razão que eu realmente desconheço. Mas fiquem atentos para isso. Se você constatou alguma despesa médica que não está na pré-preenchida, tenha cuidado para ter certeza que, digamos, que o prestador de serviço informou isso para a Receita. Tá? Eu diria que, basicamente, esse é o principal. Para a malha, esse é o principal. As deduções e a omissão de rendimento. Ok. Próxima. Peguei uma declaração em que a pessoa comprou um imóvel na planta e está pagando diretamente para a construtora. Falei para ele que precisava declarar. Daí o gerente do banco entrou no meio e disse que se declarasse, perderia o direito ao financiamento pelo Minha Casa Minha Vida. Aí, tem problema em não declarar? Detalhe, ele usou partes dos investimentos em renda fixa para dar entrada, mas não está financiado. O que existe é um acordo de pagamento e um contrato de compra e venda. Bom, eu diria que é recomendável que ele declare, por quê? Imagine, ele deu uma entrada e vai pagando as prestações. Certamente, ele que tinha, digamos, alguma riqueza em banco, usou essa riqueza para entregar para a construtora. Então, digamos que nos olhos da Receita, se ele não declarar, aos olhos da Receita, ele terá empobrecido. Digamos, ele tinha 100 mil lá aplicados, pegou esses 100 mil e entregou para a construtora. Ok? Então, esse ano, ele vai aparecer os 100 mil que ele tinha no ano anterior, não vai ter nada esse ano. Ele empobreceu.
E aí o que acontece? Os anos vão se passando, e ele vai crescendo aquele patrimônio que ele tem junto com a construtora, que ninguém, quer dizer, a Receita não sabe quanto é, e ele vai empobrecendo, vai usando o dinheiro que ele ganhou no ano para pagar essas prestações. Num determinado momento, ele vai querer surgir com esse bem. E aí, digamos, ele que, digamos, estava pobre, que tinha gasto toda a sua poupança, toda a sua riqueza para pagar a construtora, de repente aparece lá com um, um imóvel com um valor, digamos, de R$ 300 mil. E ele não ganhou nada nesse último ano para poder justificar esses R$ 300 mil. Quer dizer, vai ser eu diria que é quase que um batom na cueca. Isso realmente a Receita se interessa em muito. Os programas de cruzamento de informações pegam isso fácil. É alguém que enriqueceu sem causa. Ele não tinha nada, apareceu de repente com R$ 300 mil. Ao passo que, se ele tivesse demonstrado esse crescimento do valor do patrimônio dele, não teria problema nenhum. Então, fazer dessa maneira, ele corre o risco de ser pego por uma suposta omissão de rendimento. É importante ele declarar, né, Leônidas? Eu diria que sim. Essa questão do Minha Casa Minha Vida, eu não sei até que ponto isso interferiria no Minha Casa Minha Vida. Porque até onde eu sei, Minha Casa Minha Vida, digamos, é aplicado para até um determinado valor de imóvel. Eu acho que independe dele ter já, digamos, pago alguma coisa ou não. Vamos para o próximo. A Unimed está rateando os prejuízos com os cooperadores. Esse valor, quando pago pelo cooperado, é de alguma forma dedutível? Não, não. O que acontece? A cooperativa funciona como se fosse uma empresa. Ele coloca dinheiro lá e recebe, digamos, a repartição dos lucros. Se a cooperativa não está dando lucro, ele está sendo obrigado a ressarcir. É como se fosse, digamos, ele aplicou numa empresa que digamos, está tendo prejuízo. Não tem como deduzir, não. Ok. Próximo. O médico que aceita o pagamento com cartão de crédito pode deduzir as despesas financeiras cobrado pelo cartão no livro caixa para apurar o carnê-leão? Não, não. Essa despesa financeira, digamos, não é uma necessidade dele como médico. É uma necessidade para, digamos, para ele cuidar da vida dele, para o fluxo de caixa dele, não uma necessidade médica. Próximo. Tem um cliente com retificadora do IR por doença grave. O mesmo tem um laudo por estatutário federal comprovado no cadastro do CNES. As declarações dos últimos 5 anos constam em análise, mesmo após a abertura de processo com envio do laudo expedido da doença grave. Tem como efetuar algo para agilizar essas restituições? O que ele pode fazer, que não é nenhuma garantia, é fazer um pedido, uma reclamação ou um pedido no Fala BR, que é a ouvidoria do Serviço Público Federal. Ele bota no buscador dele Fala, espaço BR, vai cair num sitezinho lá da ouvidoria, e ele conta a história dele, que chora suas mágoas. O que a ouvidoria vai fazer? A ouvidoria simplesmente vai transferir esse pedido dele para a Receita, para o setor de malha. Dependendo de quem pegue isso, ele pode se sensibilizar e digamos, tirar do fundo tirar do fundo da pilha esse pedido do contribuinte. Eu já fiz isso algumas vezes e deu certo. Não é garantia não, mas como ele já tem um não, não custa nada fazer. Ele colocou uma observação, Leônidas. Esse laudo foi enviado após receber uma intimação da malha fiscal. Então ele já foi intimado. Eu estou entendendo que ele já foi intimado e apresentou o laudo. Depois, normalmente, o contribuinte intimado não demora muito a ser trabalhado, não. Tá? Uhum. Próxima.
A pessoa com doença grave, como demência, qual o processo junto à Receita Federal para ficar isento? E laudo pode ser de um médico particular? Desculpa, repete, por favor. Tá, Desculpa. nada. A pessoa com doença grave, como demência, qual o processo junto à Receita Federal que ele possa fazer, né, para a pessoa ficar isento? Então, você tem um laudo particular, qual é a orientação que eu dou? Pegue este laudo particular, vá numa clínica da família e peça ao médico da clínica da família para transcrever esse laudo para um papel do município, tá? Que é a clínica da família do município. A partir Não. daí, ele vai ter um laudo de um órgão público, que é o que a Receita exige. Entendi. Tá. E esse laudo pode ser de um médico particular, Leônidas, ou não? É melhor na clínica da família, né? Então, para a Receita, tem que ser um médico de órgão público. Tá, Com esse laudo particular, ele consegue um laudo público na clínica da família. perfeito. Para o próximo. Ah, tá. É o Josimar sobre aquela dúvida referente ao MEI do plano de saúde. Aí ele complementou a informação. Porém, informo que efetuamos o envio de todos os pagamentos do plano de saúde, comprovando que o ônus financeiro foi pago pela conta do titular do plano de saúde, ou seja, sua conta da pessoa física. E mesmo assim, houve notificação de lançamento informando glosa do valor pago total no ano calendário, alegando dedução indevida, indevidamente a título de despesas médicas, alegando ainda a ausência da DMED. Não, olha só. Ou ele explicou mal, ou ele não juntou tudo que devia, ou quem fez a glosa errou. Tá? O que ele precisaria ter juntado? O comprovante de que o dinheiro saiu de uma conta dele de pessoa física e a prova de que o quanto cabia a ele como beneficiário daquele plano de saúde. Tá? O que eu faria? Eu procuraria, eu veria direitinho, na notificação, o fiscal tem que explicar por que ele não aceitou. Tá? Baseado nessa explicação do fiscal de não ter aceito, eu faria uma impugnação. Essa foi uma última observação, Leonis, aqui no chat. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Vamos aproveitar, hein? Não é toda hora que temos o Leônidas para esclarecer nossas dúvidas. Leônidas, Olha com só, eu estou relação... escrevendo, ó, eu ainda estou escrevendo, tá? A Marta aqui, tá? Tá bom, Marta. Ainda Sim, com relação a inventário, encerrou o inventário em 25 e foi colocado de forma indevida e a pessoa pagou o imposto pelo bem como se fosse considerado, ou seja, foi colocado 10 cheques, como de R$ 1.000, cheques de viagem, em dólar. Na realidade, são 10 cheques de $100 cada um, mas eles já estão inválidos, pelo que foi informado na empresa que emitiu esses cheques, ela já não existe mais. Aí no inventário consta, tem o pagamento, mas na realidade não tem como receber esse valor. Como é que coloca isso na declaração de imposto de renda? se eu entendi, ele tinha um direito, quer dizer, o falecido tinha um direito que ele tinha alguns cheques de viagem e esses cheques de viagem perderam a validade. Seria isso? Acho que congelou. Então, é isso. Ela Ele tinha direito, né? Entre aspas, a conexão está instável. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, estão? Agora sim. Agora estou ouvindo, sim. E ele tinha um direito de receber, pelo que o advogado que fez lá o inventário considerou 10 cheques de $1.000. Eram 10 cheques de $100, mas o pagamento foi feito como se fossem de $1.000 cada cheque. Além disso, do valor ter sido errado, também não existe mais a empresa que emitiu, porque eram
Estava alguma coisa perdida, estava perdido lá nos documentos e só foi encontrado agora na época do inventário. Então, ele não tem como receber esse valor. A herdeira lá não tem como receber esse valor, que consta no inventário, mas não existe. Como é que faz na declaração de renda? Então, para efeitos de declaração de imposto de renda, problema nenhum. O que eu vejo que ela vai ter prejuízo, possivelmente ela pagou ITCMD sobre US$ 10.000. Pagou. Então, não sei se ela vai conseguir recuperar esse ITCMD pago indevidamente. O que Tá. acontece? A Receita não se interessa onde você gasta o seu dinheiro. Ainda que, digamos, na declaração da herdeira apareça lá 10 cheques de US$ 1.000, se ela não recebeu isso, se ela não conseguir receber, não tem problema nenhum, porque a Receita não se interessa onde ela gasta. Simplesmente, ela vai dar a impressão que tinha, digamos, um direito, tinha uma riqueza lá de US$ 10.000 e, na verdade, não tem mais nada. É como se ela tivesse perdido. Uhum. Então, nem precisa colocar na declaração. Não, não, se ela realmente já deu isso como perdido, nem coloca. Uhum. Não Ah, tem então tá bom. necessidade. Tá A certo. necessidade de colocar é para justificar um enriquecimento. Se, digamos, se Não ela vai tivesse ter? realmente não É, teve enriquecimento, então nem precisa colocar nada. tá bom, Agora, eu então. não sei como é que ela se ela conseguiria ela recuperar esse TCMD, provando que, na verdade, esse bem não existiu. Isso aí agora é a discussão que está lá entre quem fez o inventário e ela lá. Mas, enfim, o que me interessa era saber o imposto de Na renda, a declaração, declaração, não vou declaração, colocar problema nada. nenhum. Problema nenhum. Ah, então tá bom, tá certo. Aí, Evelyn, vê se... Oi, Márcia, tudo bom? Oi, Diva, tudo bem? Oi, Tudo. Márcia, tudo bem? Oi, Leônidas, tudo Há bem? quanto tempo não nos vemos? Ai, É, quanta saudade. Também, bom Bom, te ver aqui, né, Leônidas? com certeza. ai, eu estou parabenizando o Sindiconte por esse movimento. Aí, se puder ter mais uma sessão dessa, vai ser maravilhoso, Leônidas. Então, Podemos ver com o então, Leônidas. então, talvez lá para o final, que é quando eu acho que as pessoas estão mais, quer dizer, todo mundo tem mais dúvidas. Aquelas que fiquei na dúvida, deixa para depois, deixa para depois. Vai ter um momento que vai ter que, digamos, correr atrás. Se quiser, a gente pode marcar pensar numa lá para o meados de maio, talvez. Então, Evelyn, por favor, vê a melhor data aí para o Leônidas, meado de maio, tá bom? Que aí a gente já avisa todo mundo com antecedência, certo? Eu mandei Aí já podemos até começar a pensar em anotar as dúvidas, Ah, sim, sim, que sim, aí isso é na de interessante. maio, sobre o que tem que estar É aquela dúvida que te proíbe está te proibindo de entregar a declaração. Ai, meu Deus, não consigo entregar por causa disso. Traga, que eu vou tentar isso, ajudar. ótimo. Perfeito. Aham. Doutora Márcia, a Leônidas, senhora quer fazer sua posso dúvida? fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Sabe uma coisa que está acontecendo direto? Leônidas estou com umas 8 cartinhas. É, isenção por doença grave. Aí você faz retificadora, a Receita agora começou a trabalhar, tá mandando carta para todo mundo, e Sim, assim, é já verdade. tinha feito antecipação de malha. Diva, eu acho até que a gente tinha que marcar uma reunião com a Denise, porque eu já até tinha comentado isso com você. É um absurdo a gente ficar recebendo essas notificações, porque você faz antecipação de malha e não é visto. E aí você recebe uma carta dizendo que teve um que eu já recebi autos de infração de documentação organizada, tudo arrumado. Eu acho que a gente tinha que marcar uma reunião. Vamos marcar, então, vamos combinar. Depois a gente se fala, Sim, tá? tá? Vamos ver Uhum. aí, a gente faz sim. Porque isso é muito sério. O Leônidas sabe, só que do escritório, esses últimos dias, Leônidas, chegaram mais de 10 cartinhas. Sim, eu Nossa, também recebi um montão. Não, nossa. eu achei uma covardia soltar tantas intimações justamente nesse período de declaração de imposto de renda. Não sei se é para chamar a atenção das pessoas que têm que fazer, para deixá-las apavoradas. Isso, Eu isso, achei uma isso. maldade isso. Que não Isso. só para o profissional da contabilidade que faz declaração profissionalmente, isso é, digamos, é uma concorrência desleal que tem prazo para entregar a declaração. Também aí começa a concorrer um outro prazo para apresentar a resposta. E para o próprio contribuinte que fica apavorado.
O próprio contribuinte que vai fazer a sua declaração recebe uma cartinha dessa e fica enlouquecido, aí começa a abrir mão do plano de saúde. Não, não vou botar esse plano de saúde não, porque é empresarial, pode dar problema. Começa, digamos, a abrir mão do seu direito. E eu acho isso um absurdo, as pessoas abrirem mão do seu direito. Eu sou totalmente contra abrir mão do direito. Porque eu penso o seguinte, se você abre mão do seu direito, no futuro você vai se sentir no direito de tomar o direito dos outros. É uma cadeia, né? É um absurdo, Sim, é um com absurdo. certeza. Porque a pessoa- E Diva até está as pessoas concorrendo começam com a achar... prazo. Sim, Prazo. É. Porque nós já recebemos a declaração dia 23, né? Já comeu parte de março. E agora você tem 20 dias para responder uma notificação. Tá o caos. Você simplesmente, caramba, o que eu vou fazer primeiro? Entendeu? é. Não, eu acho que isso devia ser revisto, devia, sei lá, possivelmente até poderia ser editado um ato de ofício prorrogando esse prazo de intimações, Isso, eu acho. porque é uma maldade. Isso, Uhum. nessa época, é maldade. É verdade. Mais É alguma verdade. dúvida, senhora Márcia? Não, e a única coisa que a gente tem é o que acho que todo mundo está falando a mesma coisa, que é a questão do plano de saúde, que é o empresarial para colocar, a gente está indicando colocar na declaração, mas sabendo que todo mundo vai cair na malha, porque ela não tem essa informação lá. Então, agora, antes você botava na DIF. Como você não está colocando na DIF, não tem lugar para colocar, Diva vai ser um festival de malha. Um festival de malha. A É Receita verdade. liberou. Muita gente não vai cair na malha esse ano por conta dos médicos, porque a DEMED, o Receita Saúde, realmente facilitou muito a vida de muita gente. Agora, com relação ao plano de saúde, todo mundo hoje em dia, eu diria que quem faz declaração de imposto de renda, eu diria que quase certamente tem plano de saúde. Porque Isso, não isso. dá para imaginar alguém que seja obrigado a fazer declaração de imposto de renda, digamos, se submeter ao SUS. Vai Isso. morrer. Então, eu diria que 100% das pessoas que fazem declaração, ou pelo menos próximo disso, têm plano de saúde. E as pessoas cada vez mais usam plano de saúde empresarial porque é o que, digamos, é o que as pessoas estão conseguindo mais ou menos pagar. Com muita dificuldade, mas estão conseguindo pagar. Até porque as operadoras não oferecem mais plano de saúde de pessoa física. Quer dizer, Isso. então, deveria ser criado alguma maneira, alguma declaração, alguma maneira das pessoas darem essa informação via sistema para que não caíssem na malha. Isso. Aí, Leônidas, o que a gente encontrou aqui no escritório é lançar isso como pega o Prolabore, lança o Prolabore, lança o plano de saúde deduzindo do Prolabore, porque aí ele vai entrar no e-social e aí vai conseguir entrar na informação, no informe, entendeu? Só que tem pessoas que têm um Prolabore menor e que aquele plano descontado é muito maior. Então ficaria negativo o Prolabore Sim. dele, entendeu? É como se fosse assim, Diva, o que eles querem que que o plano de saúde seja um prolabore, entendeu? E não um pagamento de uma despesa que o próprio sócio reembolsa para a empresa, entendeu? Não, Uhum. eu diria que a Receita evoluiu muito quando ela criou a DEMED, agora quando criou Receita Saúde. Isso. Só que, digamos, apesar dessa evolução, agora foi uma involução, quer dizer, acabar com a DIRF do jeito que foi, devia ter sido pensado, tudo que a DIRF proporcionava teria que ter sido, digamos, pensado no que sucedeu à DIRF ser capaz também. E não aconteceu isso. Isso, exatamente, não aconteceu. Com certeza não é difícil para a Receita imaginar, criar uma declaração dos planos de saúde, ou de repente exigir que o plano de saúde faça aquilo que é obrigação dele, informar quem são os beneficiários. Porque, ainda que o plano de saúde seja empresarial, o plano de saúde sabe quem são os beneficiários, sabe quanto custou. Por que não obrigar o plano de saúde a fazer isso? Isso. Talvez fosse até uma questão de fazer pressão junto à ANS para obrigar os planos de saúde a cumprir sua obrigação. Que digamos, quem tem o chicote para chicotear o plano de saúde é a ANS. Podia pedir à ANS que fizesse isso, obrigasse o plano de saúde a informar, a criar uma declaração e informar para a Receita, através da DEMED, todo mundo que tem plano de saúde. Isso.
Márcia, vai anotando aí também, tá? Não anotei, Diva, para depois a gente poder falar, tá? Porque eu Eu acho acho que que vale Isso. muito a pena e vai vocês, ajudar como todo mundo. órgão de classe, como conselho, coisa e tal, poderiam marcar. Não é difícil, a ANS aqui no Rio de Janeiro. Marca uma reunião com eles, eu tenho certeza que eles terão boa vontade. Isso, eu já estou anotando aqui tudo para falar com a Diva. Já tinha, Eu já, lembro, o esse tempo que eu tema já estava trabalhava, pedindo ajuda. É. eu sei que a DEMED surgiu mais ou menos por conta de uma situação semelhante a essa. Eu lembro que eu trabalhava, tinha, digamos, nessa época eu tinha algum prestígio, digamos assim. Eu tinha pedido a um servidor para ele fazer uma reunião com a ANS, que a ANS queria a cópia do cadastro CNPJ e do cadastro CPF. Digo, tudo bem, eu dou isso para vocês, mas se vocês me derem a informação de tudo que vocês têm de plano de saúde das pessoas. E aí a administração da Receita, não, vamos criar a DEMED. E aí essa necessidade, quer dizer, essa troca com a ANS deixou de ser importante porque foi criada a DEMED. Então, acho que agora é hora de conversar com a ANS, da ANS obrigar os planos de saúde a fazer aquilo que não é criar nenhuma obrigação. Essa obrigação já existe, já está prevista. É só questão de obrigar a fazer, cumprir. Cumpra-se. Dê um cumpra-se e pronto. Uhum. Aí a gente pede ajuda aí ao Leônidas para poder construir isso de uma forma bem Não, com certeza, objetiva. se precisar, digamos, do meu conhecimento, digamos, de passado, de como funciona essa coisa, levantar as ideias e coisa e tal, me chame para essa reunião na SNS, que eu vou com o maior prazer. A Ótimo. mim faz bem achar que, de alguma maneira, eu ajudo as pessoas. Eu me aposentei e resolvi abrir escritório justamente porque a Receita hoje em dia não atende ninguém. Então, eu procuro ajudar as pessoas, tirar as dúvidas delas, ajudá-las de alguma maneira. E Certo. se eu puder, digamos, colaborar com vocês junto à ANS para que os planos de saúde cumpram a sua obrigação, podem contar comigo. Ótimo. Beleza, viu, Márcia? Isso, e porque hoje em dia, Diva, a gente está falando com máquina, você não tem ninguém para te atender. Então você Exatamente. Verdade. bate e é no bate e volta, e aí que você cai na malha, recebe autos de infração de coisas que você não deve, tá um absurdo. Tá assim, tá É. fora, tá fora. Uhum. Porque eu sou contadora, se eu fosse advogada, eu ia entrar com uma ação contra as pessoas que analisam aquilo ali, porque ele não está olhando o documento que está sendo anexado, entendeu? Uhum. Tá tudo no processo, antecipação de malha não estão olhando, tá? Uhum. Vamos marcar sim. Não esquece, não. Vou te Não, eu cobrar. só botei aqui porque eu estou bem animada com esse tema com você, porque é mais de 10 cartinhas que É. a gente recebeu. A gente pega os casos que o Leônidas tem e certamente Isso, nossos colegas, todos que isso, estão aqui, devem também estar recebendo alguns. Então, isso, aqueles que quiserem engrossar a fileira para que a gente tenha um conteúdo bastante consistente da isso. mesma situação, ou alguma outra que tenha particularidade, mas que acrescente, estamos juntos, não é? Vamos Isso. Eu sim. acho que nesse momento são duas coisas, digamos, diferentes, mas que ajudariam muito. Primeiro, é uma prorrogação deste prazo para que saia, digamos, para que não coincida com o prazo de entrega da declaração. Isso é uma maldade. Você fica naquela, digamos, entre a cruz e a caldeirinha. Faço o quê? Respondo à intimação do contribuinte ou faço a declaração dele? Isso é uma coisa. E Isso. outra coisa é essa pressão, quer dizer, esse entendimento junto à ANS para que eles façam os planos, porque eles têm, como eu disse, eles têm um chicote para chicotear o plano de saúde. Obrigar o plano de saúde a fazer aquilo que é obrigação dele. Isso. Isso facilita, isso eu diria que isso faz parte do custo Brasil. Isso tem um custo não só para a administração da Receita, como tem para o contribuinte, a visão da Receita. Que pensa, eu sempre disse, se você orienta bem o contribuinte, se você dá ferramentas a ele para não errar, isso sai muito mais barato. Se você não É orienta o verdade. contribuinte e, digamos, glosa, etc., vai ter um custo do processo que ele vai ter que fazer, vai ter um custo, digamos, da visão da instituição, vai ocupar muito mais fiscais para analisar aquilo em tempo de impugnação. Em tempo de malha, o custo da malha é muito mais barato do que um processo. Não sei como é que as pessoas não conseguem perceber isso, como é que a administração, hoje em dia, abandonou essa questão da orientação ao contribuinte. Isso não existe orientação. Se você não orienta, o contribuinte erra. Isso. Eu costumo dizer, 60% 90% dos contribuintes erra por desconhecimento. E 60% desses 90% erra contra si. Isso. Isso, Se houvesse mais exatamente. respeito pelas pessoas,
com certeza o contribuinte pagaria com menos revolta. Hoje em dia todo mundo paga imposto com revolta. E com razão. verdade. Se houvesse um pouco mais de respeito com eles, no sentido de orientá-los para que não façam errado, com certeza ele pagaria com menos insatisfação, com menos revolta. E era tão bom esse momento que nós tivemos, né, Márcia? Porque a Márcia e eu estávamos em posições assim semelhantes e tínhamos um poder, né, que agora a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente vai buscar também encontrar saídas, mas era muito bom porque tínhamos oportunidade de falar diretamente, olho no olho, levando os problemas como esse aqui, na ocasião eram outros, mas também tinha esse olhar que o Leônidas está trazendo. Orientar, a gente mostrava qual era a possibilidade de melhoria das situações, né? Que às vezes quem legisla não pratica tão de perto, só na hora de praticar todos aqueles itens, aqueles artigos, é que a gente encontra algum gargalo. Então, tínhamos a oportunidade de mostrar o gargalo e a boa vontade também deles de encontrar soluções que atendessem dali para frente, né, dentro do prazo necessário para fazer os ajustes, mas tinha solução. Então, esse canal que ficou assim perdido, um pouco perdido, tem outras melhorias, tem outros ganhos, mas esse olho no olho, né, bem dentro da Receita, e as receitas na ocasião eram até não só a federal, mas as outras também. E aí eles vivenciavam conosco a aplicação do que eles escreveram, do que eles aprovaram, e buscavam alternativas para que pudesse ser executado de melhor forma. Então, vamos procurar começar de novo um movimento para que a gente alcance a melhoria para todos, porque ganho dos dois lados, como o Leônidas falou, Com certeza. ganha-ganha. O custo diminui, a agilidade aumenta para nós, soluções são muito mais viáveis de trazer logo as respostas necessárias e não levar anos e tempo, e leva de novo o documento e traz mais uma vez, e aí ficou faltando, enfim. Não, e Vamos diga, resgatar, sim. imagina esse custo dessas correspondências com o correio. Imagina que eles estão criando um crédito tributário que não existe. Então, tudo isso, assim, gente, por que estão fazendo isso? Entendeu? Não estão olhando a documentação, não tem pessoal, isso não é um problema nosso, a gente precisa ter alguém que fale, como você falou, mostrar, porque muitas vezes tem gente também que é dirigente que não pratica, então não sabe muito da dor de quem está praticando. E esse ano está muito contaminado, que é um ano de reforma tributária, com toda mudança. Aí vem a pessoa física com mais mudança. A gente está passando um ano bem difícil, bem difícil. Desafio Estamos no olho do direto. furacão. Esse ano é o olho do Exatamente, furacão, não é? exatamente. Temos que buscar alternativas, sim, para facilitar para todos nós. Isso. E E que Deus alternativas nos há. ajude a ter argumentos. E alternativas há. Isso eu garanto. Isso. Então, vai ser bom porque nós vamos buscar o olhar e o conhecimento do Leônidas nos direcionando da melhor maneira para a gente Contem encontrar comigo, caminho sempre, sempre. de conversa e solução. Isso. Vamos Mais lá, alguma coisa, continuar. Márcia? Alguma pergunta aí? Não. Evelyn, mais alguma pergunta? Tem sim, mas algumas. Vamos lá, Leônidas. Vamos lá. Com relação ao laudo para a isenção de imposto de renda no modelo da Receita Federal, temos recebido notificação de lançamento da Receita Federal nos processos, em que eles alegam que os médicos que assinaram são terceirizados e não concursados, e por isso não estão aceitando. Calma aí. Como devemos proceder nesse caso? Há alguma vedação na legislação para que os médicos terceirizados assinem? Não, veja bem. Esse é um assunto polêmico que me deixa, digamos, de uma certa maneira, irritado. O que acontece? A lei diz que para o contribuinte poder gozar da isenção, o que ele precisa? Laudo médico de um órgão público. A lei não fala laudo médico de um servidor público.
Servidor público é o quê? É aquele estatutário. É aquele que tem... Aí a Receita, na instrução normativa, resolveu inovar e dizer que precisaria da matrícula do médico. Só que quem tem matrícula é estatutário, tá? A lei não fala isso. Então, o que acontece? Quando você apresenta a documentação na malha de um laudo médico de alguém, da clínica da família, por exemplo, só para a gente ter uma noção, se você observar, se você olhar o que está acontecendo, o Souza Aguiar, que é a maior emergência da América Latina, o prefeito terceirizou o atendimento, os profissionais do Souza Aguiar. Então, o Souza Aguiar foi entregue para uma OS, para uma organização social, que colocou lá todos os médicos contratados pela organização social. Veja bem, já que eu tomei como exemplo o Souza Aguiar é o quê? É um hospital municipal. Então, se você vai a um hospital municipal, o resultado que você tem é o resultado de um órgão público. É o que a lei exige, tá? Se você for lá e o médico lhe der uma receita, está sendo dada por um médico de um órgão público. Não é um médico estatutário, mas um médico que está prestando serviço dentro de um órgão público. Se ele lhe dá um laudo, da mesma maneira, no meu entendimento, é um laudo de um órgão público. E o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, entende da mesma maneira. Existem súmulas do CARF que dizem que não se exige, não é necessário, não é exigível a matrícula que o médico seja um estatutário. A exigência é que o médico, naquele momento que emitiu o laudo, estivesse trabalhando, exercendo sua atividade num órgão público, tá? Então, eu tenho pego dezenas, se não centenas, de resultados de malha em que o fiscal vem com esse papo, de que o contribuinte não apresentou um laudo com as devidas necessidades, quer dizer, não é um laudo de um órgão público. Mentira. O laudo pode não ser de um médico estatutário, mas é um laudo de um órgão público. Nesses casos, qual é a orientação que eu dou? Faça uma impugnação. A DRJ é muito mais sensível a isso. A DRJ está muito mais próxima da realidade, da legalidade, e ela tem dado sem grandes embaraços o direito ao contribuinte que consegue um laudo de um órgão público, de um médico, que eles chamam de seletista intermediado. Se você quiser ter certeza, o que eu tenho feito, o que eu oriento a fazer? O seu cliente lhe trouxe um laudo, procure ver lá, pegue o nome do médico, entre lá no buscador da internet e procure lá, pesquisa CNES, pesquisa CNES profissional. Vai cair num site que ele vai te perguntar o nome completo do médico. Você vai colocar o nome completo do médico e o site vai te dizer os vínculos que aquele médico tem com seus empregadores. Se ele é se ele é um estatutário, se ele é um seletista intermediado. Então, se for um estatutário, tenha absoluta certeza que você vai conseguir. Se for um intermediado, um seletista intermediado, significa que ele presta serviço a uma OS essa OS foi contratada pelo município para prestar serviços de atendimento médico. No meu ponto de vista do CARF e também muito da Delegacia de Julgamento, este laudo está apto a reconhecer a isenção do contribuinte. Então, faça isso. Pesquise lá no CNES. Se o médico for um intermediado, um seletista intermediado, prepare-se para fazer uma impugnação. Mas nunca abra mão do seu direito. Mesmo que o fiscal tenha glosado, e a meu juízo ele glosou indevidamente, impugne, junte este laudo, junte a pesquisa do CNES e dê entrada na DRJ, que eu tenho certeza que a DRJ vai reconhecer. Se a DRJ não reconhecer, o CARF, com absoluta certeza, reconhecerá, porque já existem súmulas do CARF reconhecendo esse direito do contribuinte. Me perdoe, às vezes eu fico um pouco inflamado, porque eu vejo isso acontecer na prática e isso me angustia, me deixa revoltado, porque não devia ser assim. E esse é o tempo todo. Se eu nunca estivesse do lado de lá, se eu não conhecesse, digamos, a legislação, não conhecesse como funciona a máquina, eu até me calaria. Mas eu conheço, eu sei exatamente do que eu estou falando. E é um absurdo isso. É verdade, é verdade. E toda hora. Sim. Né?
Tem mais alguma, Evelyn? Tem. Como declarar no imposto de renda da pessoa física a indenização trabalhista no valor de 180 mil? Bom, ele teria que ver dessa indenização. Bom, a pessoa, quando é demitida, ele tem diversas parcelas, diversas rubricas, algumas tributáveis, outras isentas. Ele precisaria ver do que ele recebeu, o que é isento, o que é tributável. Tá? Ele tem que ter isso na rescisão dele e o empregador, o ex-empregador, no caso, tem que deixar isso bem claro lá direitinho. Tá? E quando Então, não tem essa DIRT? hein? Quando não tem essa DIRT? O trabalhador Quando- não emitiu essa DIRT, esse documento. Bom, mas ele teve retenção na fonte? Não Se não consta. Então, olha só. Se não teve retenção na fonte, muito possivelmente não terá a antiga, bom, que era antigamente a REINF. Então, se não teve retenção na fonte, ele simplesmente vai informar o rendimento que ele teve e a Receita não vai duvidar. A Receita nunca duvida do que o contribuinte tenha tido rendimento. Ela duvida quando o contribuinte tem retenção na fonte ou tem algum benefício com isso. Se ele informa um rendimento, na melhor das hipóteses, está se prejudicando. Por quê? Porque então, ele vai ser tributado naquilo. Então, a Receita jamais vai duvidar do rendimento dele. Tá? Então, Nossa, ele vê lá como o que é tributável, o que não, e informar como rendimento isento, se for isento. Beleza. Aproveitando, senhora Tânia, a senhora deixou algumas perguntas aqui. A senhora já quer fazer para o Leônidas diretamente? Não, lê aí. Ó, eu tô doida para mover esse processo aí com essas pessoas que estão prejudicando nossos clientes. Puxa vida. Então, Pode fazer. o dia que as pessoas forem responsabilizadas pelo que fazem ou pelo que não fazem, a coisa muda. Hoje em dia, fazer ou não fazer. E o que acontece? É até, digamos, não é justificável, mas é compreensível. O que acontece? O fiscal está lá. Então ele pensa, bom, se eu der esse direito ao contribuinte, eu posso ser acusado de, digamos, digamos, ter cometido um erro. Então ele prefere glosar, não dar o direito ao contribuinte, que ninguém vai poder reclamar dele. Não, não. Eu, digamos, de alguma maneira, eu estava beneficiando o Estado. Eu estava aumentando a arrecadação. Ao passo que, quando ele reconhece, ele está correndo o risco de ser acusado de ter feito alguma coisa errada. É um absurdo isso? É claro que é um absurdo. Como dizia minha avó, quem não tem competência não se estabelece. Se a pessoa está ali e tem medo de fazer, não se sente seguro, ele está no lugar errado, não devia ser funcionário público. Se ele fez um concurso público para ser funcionário público, ele tem que correr o risco. Isso é inerente à profissão, não tem como fugir disso. Isso. Eu sei que Evelyn, tem gente que se prejudica por conta disso, mas deixa para lá. quando a gente fica inflamado é difícil, né? É difícil parar. Vamos ver. Evelyn, qual é a outra pergunta da Tânia? Ela pediu que você lesse. Então, vou lá, Tânia. Qualquer coisa, qualquer observação, a senhora abre o microfone, tá bom? Vamos lá. Pergunta dela. A declaração de fim de espólio, o programa não aceitou. Como faço para entregar? Findou em 2023. Aí ela continua. Aí a sua próxima pergunta seria a segunda ou a continuação, Tânia? É segunda. Porque Ah, assim, fiz todo o trâmite da final do espólio, só que na hora de transmitir, aquele tal de Receita Net, né? Não, aquele programa que agora está atualizado, ele não deixou. Aí o outro contador me instruiu a gravar no pendrive e levar na Receita. Só que Peraí, não deixou por quê? Peraí, não deixou por quê? não entendi. Simplesmente não consegui entregar. Não, mas então, o Receita Net, quando ele não deixa você entregar, ele te dá um porquê. Ele te explica por que não deixou. Qual foi a razão dele não Já ter tem deixado? tempo que a gente fez, acho que foi ano passado. Então, mas que erro. As Não lembro. possibilidades de você, digamos, entregar uma declaração de final de espólio e, digamos, não conseguir, a única que eu consigo lembrar é o valor dos rendimentos serem maior que 5 milhões de reais.
que Não é precisaria o caso, de não. certificação digital. Hã? Não é o caso, não. Então, nesse caso, se fosse o caso dos 5 milhões de reais de rendimento, você colocaria essa declaração num pendrive, levaria na Receita e transmitiria por lá. Ele me Mas instruiu isso, pegar um pendrive, gravar e levar lá na Receita. não. Isso não é suficiente. Você precisa ver por que você não está conseguindo entregar. Qual a explicação do ReceitaNet para não ter aceitado? Com certeza vem lá uma mensagem. Essa declaração não pode ser entregue por causa disso. Procure ver essa razão e me diga. Ok. Aí a senhora colocou mais algumas perguntas aqui, né, Tânia? Pode Uma fazer, pessoa, Flávia. uma pessoa recebeu uma indenização trabalhista em 2023 e não declarou esse valor e aplicou tudo. Se passar 5 anos, é possível a Receita descobrir? Como corrigir? Calma aí. Como corrigir essa ausência de informação, já que o valor está tudo ali aplicado e declarado nos anos posteriores? Então, essa pessoa tem um risco, digamos, relativamente grande. Isso o sistema ele é capaz de pegar com facilidade. É aquela questão. A pessoa, digamos, enriqueceu 500 mil reais numa ação trabalhista, não declarou esses 500 mil reais. No ano seguinte, ela aparece com uma aplicação financeira de 500 mil reais. Onde ela arranjou dinheiro para essa aplicação de 500 mil reais? Faltou a origem. Isso o sistema, não é nem a malha. Isso a fiscalização pega isso com absoluta grande facilidade. Então, eu diria que seria interessante ele retroagir e corrigir essa informação errada na declaração. Retificar, né? Anterior, né? Exatamente. Porque senão ele fica sem. Digamos, ele vai ter um enriquecimento sem causa. Entendi. Aí, ó, em um inventário, a parte de 50% do marido que morreu foi inventariada com os filhos, mas o custo financeiro, né, do financiamento é paga pela esposa viva. Calma aí. As parcelas pagas após o inventário devem ser alocadas na esposa que está pagando ou continua dividindo com os filhos? Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tem um financiamento de um imóvel, pelo que eu estou imaginando, era um casal. Ele morreu e aí foi inventariado. Não entendi, digamos. Tânia, a senhora pode explicar? Explica melhor exatamente como se passa. Essa questão não é minha, não. Ué, mas estou vendo aqui. Porque, olha só, se a pessoa morreu, ninguém herda a dívida. Quer dizer, muito possivelmente esse financiamento devia ter um seguro. E o seguro deve ter quitado esse imóvel. Ah, desculpa, é a senhora Graça. É porque vocês estão com a parecida cor vermelha. A Graça se encontra? A Graça Ramos? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão seguindo a ordem aqui? Porque o meu já pulou, já passou do meu, e eu não falaram ainda do meu. Ah, porque, Marta, eu pensei que fosse a mesma pergunta da Tânia, entendeu? Como eu estava Não, o meu é fazendo a Marta. Denise Eu para a tenho duas Tânia, perguntas aí para o Leônidas. eu sei, só aguardar um É, instantinho, tá bom? tá São bom. muitas perguntas. Então tá bom, obrigada. Nesse caso, eu estou imaginando que se a pessoa morreu, o seguro deve ter quitado esse imóvel. Se não quitou, no inventário ficou metade para um. Quer dizer, se esse imóvel ficou em condomínio, vai depender de digamos, como é que isso está sendo pago. Se está sendo pago metade da prestação pelos herdeiros e metade pela sobrevivente, seria questão de informar isso na declaração, aumentar o valor do bem de acordo com as prestações pagas por cada um. Vamos para a próxima, do Josimar. Tem um cliente que recebeu um precatório do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, com acréscimos legais em 31/10/2025. O número de meses, o RRA, é 47 meses. Este rendimento RRA é exclusivo na fonte ou deve ser declarado como rendimento tributário? Normalmente, via de regra, RRA é exclusivo na fonte, a menos que a pessoa não tenha nenhum outro rendimento, tenha, digamos, moléstia grave, e esse RRA, certamente é do tempo dele de atividade, esse RRA vai ser tributável. Se não for uma situação muito especial, eu diria que o ideal é colocar como exclusivo na fonte.
Do Hélio. No caso de plano de saúde, informar os valores pagos para o casal detalhando os CPFs. E se eles fazem declarações separadas, cada um deve informar os valores individualmente? Sim, sim. Se a declaração for em conjunto, ele vai colocar em pagamentos efetuados o nome dele, quer dizer, o que corresponde a ele, o valor que correspondeu a ele, e no nome do cônjuge, o valor que correspondeu ao cônjuge. Se forem separados, a parte dele na declaração dele, a parte dela na declaração dela. Pergunta da Marta. Minha cliente tem pai e mãe idosos. Ela agora é filha única, pois o irmão já faleceu de Covid há mais de 3 anos. O pai e a mãe dela, cada um tem renda de 2 salários mínimos. Quero saber sobre o plano de saúde. Ela paga o plano de saúde com o dinheiro dela. Calma aí. Para o pai e a mãe. O plano dela é o plano de saúde da Intermédica pelo pai, e o pai dela é dependente dela no plano. E o plano da mãe dela é da Unimed, e a mãe é a titular do plano. E ela, como filha, é dependente. Pergunta é, ela tem os documentos dos 2 planos de saúde e valores. Ela pode colocar na declaração dela esta despesa que paga para o pai e a mãe? Ou só o pai, que é dependente dela? A dúvida é porque é ela que paga os 2 planos, apesar do pai ser dependente. Não, então, quem tem direito à Oi, dedução é o é só, beneficiário. Ioane, só para dizer que nem o pai nem a mãe declaram imposto de renda, tá? Não declaram por quê? Porque ganham menos que o limite de isenção? Eles ganham 2 salários mínimos. Eles são idosos, eles ganham 2 salários mínimos. Então, isso por ano dá quanto? Mais do que 28.560? Não sei, ela diz que eles não declaram. Nunca declararam imposto de renda. Então, pode ser dependente o pai e a mãe de que ganhem como total de rendimentos, rendimento tributável isento exclusivo, menos do que o limite de isenção. Se eles puderem ser dependentes, ela coloca-os como dependentes e deduz a despesa dos 3 ou de 2, se só um puder ser dependente. Se eles não puderem ser dependentes na declaração dela, ela só vai poder deduzir na declaração dela a parte que cabe a ela, ainda que ela, digamos, pague as despesas dos pais. Tá bom, obrigada, tá? Leônidas, se cada um ganha 2 salários mínimos, está dando 36.436. Então, não podem ser dependentes dela. Então, só vai deduzir a parte que é dela. É isso, Marco? Oi, sim, obrigada. Próxima pergunta da Márcia Rita. Um contribuinte que é aposentado e continua como CLT, pode fazer o pagamento mensal antecipado? Ainda existe o mensalão? Como é que é? Um Desculpa. contribuinte que é aposentado e continua como CLT, pode fazer pagamento mensal antecipado? Poder pode. Não, não recomendo, não, mas pode. Não recomendo por quê? Eu não recomendo ninguém pagar imposto antecipado se não estiver obrigado. Tá? O mensalão, o imposto complementar, como hoje se chama, ele é facultativo. Então, se a pessoa, ao invés de despender aquele dinheiro todo mês como antecipação, guardar esse dinheiro, precisa de uma poupança, por exemplo, na hora de fazer a declaração, ele vai ter aquele mesmo dinheiro para pagar e ainda com alguma correção. A menos que a pessoa, digamos, não tenha a menor condição de guardar dinheiro, diga, não consigo guardar dinheiro, eu boto na poupança, vou lá todo mês e tiro. Aí, nesse caso, seria do tipo que não consegue se conter, talvez pagar antecipadamente fosse uma saída. Mas, em condições normais, eu não recomendo se não for obrigado. Tá? Digamos, se não é obrigado, pega aquele dinheiro, aplica na poupança, seja lá o que for, qualquer aplicação vai render alguma coisa. Ele só vai pagar em maio do ano seguinte. Então, no mínimo, ele vai ter uns caraminguaizinhos de rendimento para poder ajudar no pagamento do ajuste. Ok. Aqui sobre o André, aquela questão do plano de saúde, né, que foi debatido anteriormente. Ele só está contando uma curiosidade, aproveitando o gancho, né, do plano de saúde, despesas médicas, tive um caso que a pré-preenchida não puxou os dados de despesas com saúde. No caso, aí, cadê? No caso, clínica detalha
tinha as notas fiscais de serviço direitinho, então incluí manualmente e foi processada. Será que eventualmente cairá em malha? Acredito que não. Por alguma razão, a pré-preenchida não foi capaz de buscar. Eu não sei exatamente de onde o processamento busca esses dados das notas fiscais. Não sei se é dado do SPED, sinceramente não sei de onde ele busca. Mas é possível acontecer sim. Se ele tem as notas fiscais, coloca, e se for o caso, se cair na malha, apresenta as notas e pronto. Não tenham medo de cair na malha. Cair na malha não é, digamos, eu costumo dizer, cair em malha não é demérito para ninguém. Tem gente que, digamos, se vangloria de dizer nunca caí na malha. Mentira! Certamente caiu diversas vezes na malha e, ao longo do processamento, foi liberado. Eu vejo que tem muita gente que está entregando, está apavorado, desnecessariamente, entregou a declaração, digamos, ontem, semana passada, e viu que está na malha. E está apavorado querendo saber, retificando e retificando para ver se sai da malha. É bobagem isso. A Receita não processa, digamos, libera a declaração de malha todo dia. Ela processa um bocado. O que acontece na realidade? A Receita vai receber algo em torno de 40 milhões de declarações, ok? Dependendo dos parâmetros que forem acertados, digamos que 4 milhões de declarações caem na malha, 10%. Aí a Receita, ao ver que caíram na malha 4 milhões de declarações, ela vai verificar se ela tem condição de trabalhar aqueles 4 milhões de pessoas. Certamente vai constatar que não tem. Então ela começa a, digamos, alterar os parâmetros. E começa a alterar parâmetros de modo que a quantidade de declarações retidas em malha seja compatível com a capacidade dela de trabalhar. Não adianta ela reter 100% na malha, porque não vai conseguir trabalhar. Entende? Então, digamos, para quem já entregou a declaração e caiu na malha, não fique ansioso. Espera pelo menos até o final do prazo de entrega. Por quê? Porque os médicos pode ser que ainda apresentem informações, ainda que não tenham feito receita de saúde, podem apresentar esse dado na sua declaração e aí vai liberar o contribuinte. As empresas, pelo plano de saúde, as próprias empresas podem trazer novas informações que vão ajudá-lo a sair da malha. E a própria Receita pode recalibrar os seus parâmetros de modo que libere muita gente automaticamente. Então, aqueles que dizem que nunca caíram na malha, muito possivelmente estão enganados. Porque muita gente já caiu na malha, foi liberado automaticamente e nem soube. Então, não tenham medo de cair na malha, não se preocupem, aqueles que já entregaram a declaração, não se preocupem por estar na malha. Aguarde até o final do prazo. Mais uma pergunta do Josimar. Leônidas, preciso saber se efetuamos esse processo corretamente. Não foi possível deduzir dos valores de Prolabore os valores pagos do plano de saúde. Com isto, deduzimos contabilmente dos lucros distribuídos mês a mês, os valores pagos. Com isso, ficamos com ônus financeiros, suportado pelo titular do plano. Podemos considerar isto correto? Fui até a ANS explicando isto, mas não obtive retorno sustentável. Não, a ANS não vai. O que eu digo que a ANS poderia resolver é obrigar os planos de saúde a informarem, através da DMED, todos os beneficiários e tudo quanto cada um pagou. O que acontece? Estou falando um pouquinho, a Receita até já abriu mão. Imagine uma empresa que tem um plano de saúde, que tenha plano de saúde, e aí, digamos, da diretoria, ela dá 100% de plano de saúde de graça para o seu empregado. É como se fosse um salário indireto. Daquele povo, digamos, intermediário, ela dá 50% do plano de saúde, quer dizer, ela reembolsa 50%, ou cobra do seu empregado só 50%. Agora, dos peões, do pessoal de chão de fábrica, ela cobra integralmente o plano de saúde. Se o plano de saúde fizer a DMED, ele vai informar o quanto cada um custou. A diretoria, o intermediário e o médio. E a Receita vai estar perdendo. Por quê? Porque, digamos, o diretor da empresa vai acabar se beneficiando indevidamente, porque vai ser informado que ele pagou um X valor que ele não pagou. Mas a Receita já, digamos, já entubou essa perda. Ela já colocou numa instrução normativa dizendo que a obrigação dos planos de saúde é informar tudo. Entende? Não, digamos, não é obrigação digamos, ela abriu mão da empresa informar e disse, o plano de saúde tem que informar. A empresa pode não estar obrigada a informar, mas o plano de saúde está obrigado a informar.
ainda que a Receita corra o risco de ter alguma perda. Tá? Então, essa questão de ir à ANS para reclamar disso eu diria que teria que ser, digamos, alguma coisa coletiva, alguma coisa corporativa para fazer uma pressão na ANS. Agora, essa questão de não ser possível informar é um problema que a Receita vai ter que dar um jeito de dar uma solução para isso. Não vejo como, a menos que o contribuinte, na hora que cair na malha, apresente a escrituração da empresa para provar que, contabilmente, ele pagou aquela despesa. Eu acho essa solução difícil de ser executada, mas vamos ver. A próxima, Leônidas. Dá tempo, né, Leônidas, ainda? Dá, ainda temos um tempinho. Tá, você me fala, hein, Leônidas, Tá. sobre o inventário. Minha mãe faleceu em outubro de 2024 e começou o inventário em novembro de 2024 e ainda está em andamento, né, em 2025. Leônidas, poderia me detalhar o procedimento de quando terminar o inventário, como devo proceder? Tenho 2 casas e 5 herdeiros, 5 filhos. Pois ao término, terei que fazer o final de espólios, era tudo o que está no imposto de renda da minha mãe e passar para os herdeiros, que terão 20% de cada imóvel, sendo que dos 5 filhos, só 3 que fazem imposto de renda. Os 2 não fazem, pois não precisam declarar. Eles terão que fazer só para declarar os 20% das 2 casas? Então, a pessoa faleceu. Enquanto não terminar o inventário, deve ser feita a declaração exatamente como se ela estivesse viva, ok? Terminou o inventário, no ano seguinte ele vai fazer a declaração de final de espólio. O que a declaração de final de espólio difere? Você imagina, quer dizer, grosseiramente falando, mal comparando, você vai pegar os bens que o falecido tinha, é como se ele estivesse vendendo os bens. Tá? Ele vai estar alienando os bens para os herdeiros. Na escritura pública de inventário, no formal de partilha, vai dizer exatamente o que cabe a cada um. Vai depender dos herdeiros acordarem se, digamos, cada um vai ter um percentual igual ou se, digamos, eles vão preferir separar os bens para algum deles receber 100% de cada um dos bens. Então, na declaração de final de espólio, você vai tratar como se fosse uma venda. Imagina, você tem um apartamento, vende para 3 pessoas. Você morreu, deixou 3 herdeiros. Você vai alienar aquele bem para aquelas 3 pessoas. A única diferença é que na declaração de final de espólio você tem a oportunidade de transferir esse bem para um valor maior. Quer dizer, é como se você estivesse vendendo com lucro. Tá? Se você vende com lucro, se beneficia quem recebe aquele bem, quem comprou. Por quê? Porque vai receber um bem valorizado. Mas a declaração é tipo igualzinho. Eu, sinceramente, não vejo dificuldade na declaração de final de espólio. É bem parecida com uma declaração normal, é só você imaginar que aquela pessoa está, quer dizer, na verdade, ela está alienando os bens para os herdeiros. Tá bom. Tá? Posso interromper nessa mesma questão? Diga. Se, por exemplo, um imóvel está constando lá no inventário 300 mil, eu posso lançar na transferência 500 mil? Pode. Você vai apurar o ganho de capital no espólio e se tiver ganho, quer dizer, imagine que ao invés de transferência patrimonial fosse uma venda. Você vendeu um bem, custava 100, te custou 100, você está vendendo por quê? Você vai apurar lucro ali e vai pagar o imposto. A mesma coisa do espólio. O espólio vai apurar o ganho de capital e vai pagar. Na verdade, obviamente, quem vai pagar são os herdeiros. Mas normalmente é vantajoso para os herdeiros pagar esse ganho de capital. Por quê? Porque ele vai receber um bem valorizado e na hora que ele vier a vender, ele vai ou não vai ter lucro, ou vai ter um lucro muito menor e vai pagar muito menos do que do que pagaria se tivesse recebido pelo valor original. Então, teria que fazer um GCAP nessa transferência. Sim. Bom É saber. igualzinho a declaração de final de espólio é igualzinho a declaração normal. Você imagina que a transferência dos bens é como se fosse uma venda. Se você estivesse vendendo, você não apuraria o ganho de capital? Vai apurar do mesmo jeito. Beleza. Ô, Leônidas, sobre essa pergunta que eu fiz para você, mas aí eu teria que procurar qual profissional para fazer essa avaliação do imóvel? Não. Eu digo o seguinte:
a Cefaz, ou o município, ele já, na hora do final de espólio, na hora de pagar o ITCMD, ele já te dá um valor de base de cálculo para pagar o imposto, que, não raro, fica muito próximo da verdade. Às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas com essa avaliação gratuita da Cefaz, você tem uma noção de quanto vale aquele bem. Na dúvida, eu colocaria o valor da Cefaz, para não ter que pagar um avaliador. Tá bom, então. Obrigada. A próxima pergunta. Entrei com processo contra a empresa 5 anos atrás. Agora saiu a sentença e ganhei. Como devo declarar no imposto de renda, pessoa física, o valor de 250 mil? Então, se ele entrou com processo, certamente ele está pleiteando, digamos, direitos de diversos meses. Ele trabalhou numa determinada empresa, deveria ganhar, digamos, 5 mil reais, a empresa, por alguma razão, só pagou 3. Então, ele entrou na justiça para receber essa diferença de 2. Quando ele vier a receber, isso chama-se rendimento recebido acumuladamente. Ele vai informar isso da ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, o número de meses e o valor do imposto de renda retido da fonte, se houver. Normalmente, ele opta por tributação exclusiva. Na ficha RRA, ele pode optar tributação exclusiva ou ajuste. Eu diria que em 99% dos casos, o ideal é colocar exclusivo na fonte, para não se misturar com os demais rendimentos. E é isso, apenas isso. Próximo. Percebi que este assunto da doença grave, os contribuintes, sendo servidor municipal, estadual e federal, e principalmente militares reformados, as restituições, ou seja, os processos de retificadores, são pagos rapidamente. Em dezembro de 2024, tive diversos processos liberados. Por que ocorre isto? É efeito da retificadora de DIRF? Pois as empresas privadas alegam que só efetuam retificadora desde informe de rendimento com isenção do imposto de renda por decisão judicial. Então, no caso, quando era tempo da DIRF, você poderia retificar DIRF a qualquer tempo. Você tinha 5 anos para retificar DIRF para beneficiar o contribuinte. Muitas empresas, digamos, se recusam a retificar DIRF pelo medo de cometer o erro, que eu já vi muitos casos, principalmente nas Forças Armadas, que costumam retificar DIRF. Para retificar um, ele acaba resvalando e atrapalha muitas outras pessoas. Então, o normal, quer dizer, o comum, é as empresas não retificarem DIRF, para não correr o risco de cometerem algum erro ao longo do processo. Tá? Mas o que ele falou no início, essa questão de ser tratado mais rapidamente, idoso e portador de moléstia grave, isso é uma determinação legal. A Receita tem que cumprir as prioridades legais. Prioridade legal, primeiro, maior de 80 anos. Depois, maior de 60 e portador de moléstia grave. Depois, quem tem como principal fonte pagadora o magistério. Depois, quem usou a pré-preenchida. Depois, quem optou por receber pelo Pix. E depois o resto. Então, existe uma escala de prioridade. A próxima. É possível fazer Receita Saúde de forma retroativa? Qual o prazo limite? Não, Receita Saúde, o prazo para informar no Receita Saúde que aconteceu em 25 terminou em 29 de fevereiro, 28 de fevereiro deste ano. Para aquele médico que, por alguma razão, não fez o Receita Saúde, ele estará obrigado a informar na declaração dele, mês a mês, o quanto recebeu de cada um dos seus pacientes. Quem fez o Receita Saúde, quando ele importar a declaração pré-preenchida, já virá preenchido aquela ficha de rendimento de trabalho não assalariado. Ele não vai ter trabalho nenhum. Agora, aqueles que não fizeram Receita Saúde vão ter que, mês a mês, colocar lá quem pagou, quem foi o beneficiário do serviço, quanto pagou, mês a mês. Isso, digamos, vai fazer com que o contribuinte, o paciente, caia na malha, mas depois que este médico apresentar a declaração e a Receita processar essas informações, ele certamente será liberado. No Carnê-Leão? O médico que preencheu Receita Saúde, esse dado vem lá na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física, como se fosse Carnê-Leão.
Sim, mas esse que ele não declarou, vai lá na reunião ou vai dentro da declaração mesmo? Não, na declaração. Ele vai lá na declaração dele, do médico, vai na declaração dele, informa lá naquela ficha rendimentos recebidos de pessoa física, trabalho não assalariado, o quanto ele recebeu de cada um, mês a mês. Ok. Uma novidade da declaração Aproveitando, desse ano, quando você busca a pré-preenchida, ele trazer todos os DARFs que você pagou. Tá? Independente de você ter preenchido carnê-leão ou não. aproveitando Receita Saúde, um psicólogo que no mês de novembro de 25 fez um pagamento em duplicidade da competência 11, aí isso vem na declaração, porque como ele será compensado? Ele pagou 2 vezes o mesmo mês Carnê-leão pagou 2 vezes. Então, no Receita Saúde. não. No carnê-leão. Carnê-leão. Então, quando ele buscar a pré-preenchida, virão todos os pagamentos dele da competência janeiro a dezembro. Se ele pagou 2 vezes em novembro, vai vir computado 2 vezes. Pode computar 2 vezes, né? Com Aí certeza. depois, nas contas lá, Se ele pagou direitinho, vai acabar tendo restituição. Se ele pagou em duplicata. Tá certo, valeu. 5 Evelyn, minutos. tem mais alguma? A última, Leônidas, Ótimo. é do seu Hélio. Quando valorizar o bem no inventário para os herdeiros, considera que data? A de aquisição, na época, ou a data do inventário? Porque quanto mais antigo o imóvel, pagaria menos imposto. Então, para o cálculo do ganho de capital no espólio, considera a data que o falecido comprou. Para quem recebe o bem, a data de aquisição, na hora de calcular o ganho de capital, para quem recebe o bem e vende, é a data do falecimento. Como é que é isso? Como é que é Olha isso? só. Quando você vai apurar o ganho de capital no espólio, a data de aquisição é a data lá em que o falecido comprou. Ok? Para quem recebe o bem, a data de aquisição é a data do falecimento. Tá. Tá? Porque muita gente acaba se confundindo, erra, porque considera a data do final de espólio. Tem nada a ver. Ele pode ter um espólio que alguém que morreu 30 anos atrás era um inventário judicial e se arrastou até hoje. A data de aquisição do herdeiro que está recebendo de direito o bem hoje é 30 anos atrás. Não é a data de hoje. Tá. Tá bom? Bem. Essa foi a última pergunta, Leônidas. Chegamos ao final e eu queria agradecer a paciência de vocês. Espero que tenha servido, esse tempo que vocês perderam aqui tenha servido de alguma maneira e me coloco à disposição de vocês para qualquer coisa que venha, digamos, a facilitar tanto a vida de vocês quanto a vida do contribuinte. Eu acho que algumas atitudes que a gente pode tomar podem vir a facilitar a vida das pessoas em geral. E é isso que a gente precisa estar atento e correr atrás. Antes de vocês saírem, se vocês puderem abrir só a câmerazinha para nós tirarmos uma foto, tá bom? Para registrar essa nossa conversa. Agradecemos. Leônidas, sem palavras, tá bom? Agradecemos pela atenção de sempre. O senhor sempre muito solícito aqui com o sindicato. O senhor, perfeito. Leônidas pode ter certeza que foi ganho para todos nós. Estar aqui esse tempo todo só acrescentou de novo muito valor para cada um de nós fazermos as declarações com mais segurança. E vamos ver a próxima em maio aí, uma data aí no meado do mês, para outra rodada. E vamos fazer a nossa reunião lá no INS. Não esqueçam da sim. INS, não, porque você... Vou ver isso com a Márcia Tavares e a gente entra em contato com você, tá bom? Perfeito, Valeu ótimo. mesmo. Obrigada aí, Leônidas. questões. Fica com Deus, tá? Obrigada. Vocês também, fiquem com ele. Vamos lá tirar a fotinha rapidinho. Aí você fala 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3 e já. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí. Obrigado, Valeu. pessoal. Obrigada a Ótimo final de todos dia para pela vocês. presença. Isso. Até Tudo a de bom. próxima. Se Deus quiser. Tchau.